Olá, amigos e amigas, uma boa noite para quem estiver me assistindo aqui no momento, um bom dia e uma boa tarde caso você esteja me assistindo em um outro momento. Meus amigos e amigas, hoje nós vamos falar de um tema novo em decorrência de um acontecimento decorrido nesse último final de semana, onde numa festa de aniversário temática, cujo tema era um determinado partido político, o PT, abruptamente é invadido por um defensor do atual presidente e que liga música e começa a fazer gritos de ordem, vociferando suas próprias convicções, e ambos começam uma discussão, uma troca de ameaças e todo um embate movido por raiva e animosidade, de modo que cada qual se valendo das suas próprias armas. O camarada bolsonarista sai e volta armado, entra dentro da festa e começa o espetáculo de horrores, onde o aniversariante é assassinado, ao mesmo tempo que dá inúmeros tiros no camarada bolsonarista, que se alguém tem alguma notícia aí mais atualizada, até a última vez que eu soube, ele ainda estava internado em estado grave no hospital. A grande verdade é que eu achei esse acontecimento, ao mesmo tempo que uma desgraça, não há dúvidas, vi nele um ensejo interessante para a gente gerar aqui reflexões acerca desse fenômeno, porque por trás dessas bandeiras, esquerda, direita, PT, Bolsonaro, rodam engrenagens que são comuns a todos nós, e em todos nós habita, pelo menos no seu modo potencial. No seu modo potencial. Inclusive, não é de hoje, principalmente de 2018 para cá, quando começa a efervescência de toda uma mobilização coletiva na sua busca sincera por mudança e transformação num país massacrado por um mar de notícias de corrupção e de má gestão, e culminando nos últimos anos, naqueles últimos anos, numa recessão econômica afetando diversos setores, inclusive ajudando a insuflar essa revolta e essa sede por mudança. Então ali começam toda uma intensidade direcionada para a área política, e aqueles personagens que outrora, generalizadamente, eram criticados e relativizados, eram motivo de chacota e quase que unanimemente por todos os cidadãos, eram de uma certa forma vistos sob desconfiança. Em 2018, alguns desses personagens viram alvo de uma enantiodromia. Eles saem no seu papel e na sua imagem pública e política, eles saem do 8 e vão para o 80. De marginais eles viram divindade. E baseados numa ideologia
que inclusive é o que os seus proponentes justificam a paixão e a intensidade da sua defesa, dizendo defenderem não a figura em si do político, mas a ideologia em torno dele. Então eles se lançam numa paixão tão aguerrida que em 2018 foi um ano caracterizado por muitas brigas, por muitas dissensões. A política exerceu um ponto e um foco de convergência de uma tal maneira que foi promovendo e acirrando relações, acentuando predisposições já existentes para a animosidade, mas que de uma certa forma já conviviam. Ainda assim, conviviam de alguma forma, mas em 2018 parece que foi dado o pretexto e o pano de fundo para a eclosão de um patos, de uma paixão que foi promovendo dilacerações em todas as direções, núcleos familiares, amizades. Algumas pessoas simplesmente no seu perfil já de natureza divergente, insolente, prepotente, só encontraram uma nova roupagem para validar a sua maneira de ser. Agora, tiveram muitos outros que desconheciam o potencial de se verem tão patologicamente envolvidos e apaixonados com uma dada ideologia, foram se vendo diante de tantas afrontas, de tantas colocações, de tantas deformações de pessoas ao seu redor, que até aqueles que não tinham um histórico de descontrole e de intensidade passional acabaram se vendo no meio da arena como gladiadores, defendendo cada qual a sua própria ideologia, personificada na pessoa de determinados políticos. E assim a gente foi vendo essas engrenagens, e tudo isso que eu aqui estou falando é de natureza coletiva. Eu quero inclusive deixá-los à vontade para, se houver dúvidas, colocações, depoimentos, por favor, descrevam aqui para mim, para enriquecer a nossa conversa, obviamente, de modo a estar alinhado aqui, né, com o tema, né, da nossa live, para a gente não perder o foco, não perder o objetivo do nosso tema dessa noite. Mas eu quero, embora só esse pequeno introito que foi feito aqui, ele já abre diversas ruas e guetos para a gente poder desdobrar reflexões, né, e ponderações acerca do tema. Mas para a gente não ficar disperso demais, numa amplitude muito grande de possibilidades aqui para a gente conversar, eu inevitavelmente vou me ver obrigado a ter que elencar aqui algumas direções, alguns temas para a gente poder conversar. Se for o caso e a gente ver que esse tema vai render, eu não tenho a menor pressa, a gente vai fazendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como nós já fizemos anteriormente com outros temas. Se eu for falar de origens psicológicas, em primeiro lugar eu vou fazer aqui um ensaio, tá? Eu não tenho a menor pretensão de esgotar tudo aquilo que esse tema pode oferecer, porque certamente o que eu aqui vou citar são os principais que habitam o meu campo de visão, mas isso não exclui a possibilidade de outros desenhos e arquiteturas subjetivas que dão ensejo para a formação desse tipo de exagero, para esse tipo de extremismo
na sua maneira de ser, né? Que é o que nós vamos comentar aqui. Mas, em termos, né, desse viés ideológico político, em 2018, que foi quando isso se exacerbou, de uma certa forma a gente sempre teve extremismos ideológicos políticos, mas esses eram considerados exceções. Em 2018 ocorre uma transposição daquilo que Jung chamava de Imago Dei. Jung, ele entende que a energia psíquica, na sua dinâmica operacional, ela funciona conforme a ideia de um funil. Ou seja, ela tem a sua amplitude de intensidade, mas a maneira como ela se liga a um objeto é via um estreitamento, de modo a se afunilar na direção desse objeto. Na medida em que a energia se imbica e aponta a um dado objeto, esse objeto, alvo do afunilamento da energia psíquica, é o que Jung chamava de Imago Dei, que no latim significa imagem de Deus. Por que Jung deu essa nomenclatura? Porque aquilo ao qual a energia psíquica se concentra passa a cumprir função de divindade para o sujeito. Pelo modo como a energia psíquica dele fica concentrada naquele objeto. Portanto, aquele sujeito terá as suas engrenagens subjetivas principais todas funcionando em torno daquele objeto. Isso, inclusive, você pode perceber pessoas cuja imagem de Deus, cuja Imago Dei está voltada para um carro, está voltada para um relacionamento, está voltada para o dinheiro, está voltada para ideologias políticas. Eu, particularmente, penso que, falando ainda em termos coletivos, você poderia me perguntar, Felipe, se houve um deslocamento da Imago Dei para a política, aonde a Imago Dei estava anteriormente? Da onde veio esse deslocamento de energia? Ao meu ver, da religião. Da religião. Essa cota excedente de energia que ficou deslocada e passou a se concentrar, atribuindo poderes de divindade na direção da política, ao meu ver, é uma energia que se deslocou da área religiosa, da área e da vivência religiosa. Não é de se surpreender que as estatísticas demonstram um crescimento considerável, né, das pessoas que se consideram ateus, das pessoas que se dizem não acreditarem em nada. E tudo isso, obviamente, por um desgaste progressivo perpetrado pela má gestão da religião, no modo como ela usurpa o nome e os atributos e os significantes relacionados a Deus e ao sagrado. E, paralelamente a isso, a ela vão sendo direcionadas inúmeras críticas, inúmeros escândalos, inúmeros acontecimentos que, com o passar do tempo, vai produzindo um progressivo desgaste que, consequentemente, vai gerando
um progressivo ceticismo em relação à vivência religiosa formal, né, daquela que possui um templo, que possui um endereço sagrado, que possui um rito, que possui uma cerimônia e que possui todo um código comportamental voltado à doutrina daquele segmento religioso. Então, o arrefecimento e a diminuição da devoção no âmbito religioso deixou disponível na dimensão coletiva um quantum de energia que, pelos desgastes, pelas corrupções, pelos desmantelamentos sociais e da economia, sendo constantemente noticiado nas televisões, essa energia disponível, ela vai lá e se afunila e se canaliza todo na direção da política. E se outrora eram padres, pastores, babalorixás e xamãs que recebiam o direcionamento de uma maior respeitabilidade pela presunção de sua conexão com Deus, e os políticos naquela época eram quem coletivamente se tornavam mais favoráveis para serem alvos de piadas, gracejos e críticas. Em 2018, essa dinâmica se inverte. Pastores, padres, babalorixás, xamãs e toda sorte de sacerdote religioso passam a ficar mais passíveis e suscetíveis de críticas, gracejos e piadas, obtendo maior tolerância nesse sentido do coletivo, e os políticos passam a serem alvos de toda uma reverência, uma devoção, né? Onde determinadas críticas e muito menos piadas já são alvos de intolerância pelo coletivo, porque a imago Dei, outrora apontada para o religioso, se deslocou para o campo político. E a figura do político deixou de ser simplesmente uma pessoa que está ali, né, ganhando a vida dele da forma como ele entende, mas ele virou a expressão, um ungido, um especial, um escolhido, um Messias que precisa ser defendido, cuja proposta não pode ser alvo de piada, cuja colocação acerca de um determinado político não pode acontecer em qualquer mesa, porque em se tratar do coletivo, isso poderá gerar um ruído, e em algum lugar ou com algum grupo se poderá despertar uma animosidade. Isso porque a imago Dei, ela se direcionou para a política e a energia coletiva está apontada nessa direção. E disse Jesus: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Inclusive, essa colocação de Jesus é uma excelente paráfrase para o que nós estamos explicando relativo àquilo que Jung, 2000 anos depois, foi entender como a dinâmica do funcionamento psíquico. De modo que, relativo ao que Jesus disse, e me utilizando da plataforma teórica de Jung, eu posso também dizer da mesma forma: aonde estiver a sua imago Dei, ali estará a sua devoção. Ora, e o que a gente pode caracterizar como devoção? Devoção é aquilo que produz paixão, intensidade.
reverência, profunda admiração, temor, ao ponto de qualquer violação na direção daquilo ao qual o sujeito empresta devoção gera uma consternação tal dentro dele que ou ele morre ou ele mata. E é por essas visceralidades que a gente percebe onde está direcionado e localizado a imago Dei de um sujeito. Agora vamos lá. Até então, nós estávamos falando no sentido coletivo, né? No sentido coletivo, pelo modo como a energia transcorre e como essas polarizações no sentido coletivo foram se formando. Mas e no nível individual? No nível individual, eu teria que aqui elencar algumas possibilidades, né? E porque aqui a gente já vai entrar mais no campo do específico. Mas se eu pudesse começar, eu começaria, por exemplo, com alguns casos que eu assisti com uma demasiada frequência, principalmente no ano de 2018. No caso, possivelmente vocês também devem ter assistido isso, porque isso aconteceu a 3x4. Eu tive alguns conhecidos, não vou nem utilizar essa palavra muitos, até porque eu os tenho em mente agora aqui, alguns conhecidos que durante anos eu os observava defendendo ferrenhamente a esquerda e o PT. Quando em 2018 eclode aquela febre da direita e do Bolsonaro, eu vejo essas pessoas desenvolverem aquilo que no início aqui da nossa live eu denominei de enantiodromia. O que é a enantiodromia? É uma dinâmica que Jung extraiu da física para denominar uma dinâmica psicológica da conversão no seu oposto. A pessoa saiu do 8 e foi para o 80. E aí eu vi essas pessoas que eram, né, como se diz aí no jargão comum, esquerdopatas, se tornarem bolsominions, né? Eles saem de um extremo e eles vão para o outro. E à época, inclusive, eu tive algumas pessoas me perguntando, mas como pode esse tipo de dinâmica? Esse tipo de dinâmica são de pessoas viciadas em intensidade. Intensidade. A intensidade, né, ela produz um fator, ela produz um elemento ansiolítico na gente. Ele extravasa a energia. Pelo modo como ele te catapulta, né, para aquela avidez, para aquela pressão, toda aquela intensidade, ela vai assumindo uma conotação via sensação de que o sujeito ele está divinamente comissionado para uma coisa especial. Então o pano de fundo dessa arquitetura subjetiva são pessoas que pelos mais diversos caminhos e pelas mais diversas razões,
elas se viciaram em contrariar, em lutar e em esgrimar com o outro e com a realidade, como forma de produzir uma excitação que para essa pessoa produz um sentido de vida. E sem esse propósito, tudo nela provoca uma suavização e uma amenização perturbadora, da qual ela não está acostumada. Então ela vai precisando estar sempre atrelada a uma determinada causa, uma determinada batalha. Só que os temas que ela elege, meu Deus do céu, furtam ela do equilíbrio. Porque, na verdade, o que ela busca não é necessariamente ter razão. Ela busca, inconscientemente, é claro, promover a manutenção da sua própria intensidade. Porque é isso que psiconeurofisiologicamente ela ficou viciada. Portanto, ela estará fadada a ser sempre uma pessoa dos extremos. E a sua gratificação é ser propulsionada por dispositivos fornecidos pelo coletivo. Então, se teve um tempo em que era, vamos dizer assim, moda ser defensor da esquerda, então era essa causa que eles advogavam. E quando, de repente, a ênfase do coletivo foi defender a direita, então é essa causa que elas passam a defender. Mas isso não necessariamente as tornam de esquerda ou de direita, porque bastará o surgimento de uma outra ênfase coletiva, que isso se configurará numa tremenda tentação para essa pessoa atrelar a própria devoção como forma de promover a sustentação da sua intensidade. Inclusive, uma das pessoas que se fizeram, coletivas, e que eu creio ser uma caricatura desse fenômeno que eu estou aqui falando, é aquela Sarah Winter, Aquela Sarah, não é Sarah Winter, que fora uma ativista esquerdista de colocar os seios para fora em determinadas mobilizações de protesto, mas quando da transposição da imago Dei coletiva, da religião para a política, e o soerguimento da febre direitista como contraposição ao movimento de esquerda, ela vai lá também e muda de lado. E se torna uma direitista clássica, conservadora, cristã, e arrebanhando os 300, onde um determinado sectozinho de pessoas ficavam marchando ali no entorno do Planalto, fazendo reivindicações, fazendo orações, fazendo ameaças contra o STF, e todo esse repertório, da mentalidade da revolta da direita em relação ao sistema. Agora, inclusive, a última reportagem que eu vi a respeito é que parece que ela vai dar um tempo. Espero que dê, porque me parece classicamente ser uma pessoa viciada em intensidade. E espero
também de coração, que seja uma pessoa que tenha entendido o valor e o peso do equilíbrio, de modo a não ter abandonado a esquerda só porque apareceu a direita, e não ter abandonado a direita só porque apareceu uma outra Imago Dei também insuficiente para dar conta da energia psíquica lançada, fazendo ela incorrer numa outra incoerência. Porque a grande verdade é que esse direcionamento da Imago Dei para o objeto, relativo àquilo que Jung depreendeu ser a dinâmica do funcionamento da nossa energia psíquica, ou seja, se afunilando para se conectar a um objeto, e Jung chamava isso de função religiosa da psique. Psicologicamente, Jung entendia que é inviável haver ateus. Porque por mais que racionalmente, por mais que na lógica do raciocínio se possa prescindir da ideia de Deus, relativo a esse modo de funcionamento da energia psíquica, a gente sempre vai estar divinizando alguma coisa. Conforme eu estava ilustrando anteriormente, aquelas pessoas que divinizam um carro, divinizam o dinheiro, divinizam personagens políticos, divinizam relacionamentos, divinizam os próprios pais. A gente sempre vai estar divinizando alguma coisa. Portanto, a melhor maneira da nossa função religiosa não levar a gente a nenhuma obsessão indevida na nossa relação com qualquer coisa nesse mundo é se a nossa Imago Dei estivesse de fato direcionada a Deus, invisível, pela fé. Porque enquanto ela se estabelecer como conexão a coisas, a gente sempre vai incorrer em algum tipo de incoerência. A verdade é que, então vamos lá. A gente colocou o primeiro ponto relativo a um determinado grupo de pessoas que incorre nessa intensidade, porque são pessoas viciadas em intensidade. Viciadas. Um outro ponto é a busca pelo sentido de vida. A busca pelo sentido de vida, dependendo do modo como a nossa vida ela esbarra em vazios, inevitavelmente a gente acaba ficando mais suscetível a paixões, a apegos excessivos. E aí, uma das formas clássicas de influência é pela via das ênfases que são estabelecidas no coletivo se apresentarem como propostas para serem absorvidas por pessoas sem sentido e sem significado na vida. Eu quero até me desdobrar um pouco mais além disso. Existem pessoas que todas as suas melhores certezas e convicções nunca produziram frutos consistentes na vida. Nem no âmbito familiar, nem no âmbito afetivo, nem no âmbito profissional. Em alguns casos até, vivenciando sempre uma sucessão de frustrações, ou
vivendo com determinados complexos em função, seja de traumas não resolvidos do passado, seja em função de vivências depreciativas e humilhantes no presente. O fato é que são pessoas que carregam uma ambição não correspondente, às vezes com uma inteligência, às vezes com a sabedoria, às vezes com o discernimento, para viabilizar na vida, da melhor maneira possível, a realização daquilo que ela ambiciona. Portanto, estamos falando de pessoas que carregam o pulsar de frustrações e decepções, magoadas e ressentidas, muitas delas por orgulho, não reconhecidas, mas operando e pulsando dentro do sujeito. E aí, de repente, ele olha uma mobilização coletiva, onde o coletivo começa a aplaudir e validar uma determinada tese, uma determinada explicação, e uma explicação voltada a esclarecer o porquê da desgraça do país, o porquê do insucesso das pessoas, o porquê dessas sucessivas frustrações e mau desempenhos. E o coletivo vai validando e aplaudindo essas teorias de modo que o sujeito, não querendo enxergar de frente a parte que lhe cabe na própria vida, ele acaba não resistindo à tentação de tomar a proposição coletiva como sendo a explicação, a suposta explicação para as suas próprias frustrações. E aí ele começa, agora já achei o porquê que eu nunca alavanquei profissionalmente, porque Lula roubou pra caramba. Eu já entendi por que eu não... Por que a minha situação não dá certo? Porque o Bolsonaro é um besta. Agora eu já entendi o porquê que... E aí o que acontece sem dar nome aos bois, sem as devidas associações equivalentes de causa e efeito? Ele toma a discussão e a proposição coletiva como uma suposta explicação e que entra como sendo um consolo contra aquilo que o visitava como angústia e inferioridade relativo aos seus próprios fracassos, mancadas e insucessos no curso da sua vida. E aí, meus amigos, como é delicioso, do ponto de vista do princípio do prazer, para imaginar, você olhar para trás e perceber que tudo o que você vivenciou como frustração, como insucesso, como fracasso, não teve nada a ver com você. Fizeram com você. Nossa, esse seria o melhor dos cenários. Inclusive, eu não estou aqui dizendo que não possam existir esses casos, mas definitivamente eles não caracterizam a maioria dos casos. Porque a maioria dos casos, se cada pessoa se disponibilizasse a se enxergar com sinceridade, honestidade e sabedoria, não haveriam tanta gente divinizando políticos
e demonizando políticos. Eu tenho políticos que eu admiro. E eu tenho políticos dos quais eu tenho uma crítica contundente. Mas nenhum deles eu não vou permitir extrair de mim uma conexão de intensidade tal, ao ponto que eu divinize uns e demonize outros. Isso não. Isso não. Porque eu sou pastoreado pelo bom pastor. Pelo bom pastor. E tenho a convicção de que até nos momentos de maiores escassez da minha vida, nada me faltou. Nada me faltou. E quando a gente vai vivendo a vida com esse estado de contentamento e gratidão, que é o que eu mais peço para Deus preservar no meu olhar, a gente vai crescendo e vai expandindo, com bom ânimo, com criatividade, e os frutos vão nascendo. Agora, quando a gente se nega a se enxergar, e isso, por conseguinte, vai gerando uma série de decepções, frustrações, percalços, e a gente sempre na defensiva, querendo sempre atribuir a culpa para o outro e nunca para a gente. Sempre é o outro e nunca eu. Ora, esses são os mais suscetíveis, esses são as presas fáceis para o jogo das ideologias políticas, que são mestres em querer, em desenhar uma leitura de mundo e de vida, onde todas as catástrofes e mazelas do país, dos indivíduos e do mundo têm a ver com a gestão anterior, e todas as promessas e o campos elíseos têm a ver com a entrada da gestão posterior. Essa é a dinâmica. E isso é um prato cheio para quem não quer se enxergar. Com isso também, tá, meus amigos, eu não estou querendo anular o fato de que uma dada gestão e administração política coletiva não tenha influência direta no indivíduo. É claro que tem. E tem. Mas essa influência que tem jamais justificaria a passionalidade anormal no modo, por exemplo, como a gente viu acontecer, o que aconteceu nesse último final de semana. De um sujeito passar na rua e ver uma festa de aniversário que não lhe dizia respeito, de alguém que ele nem conhecia, e ele se vê completamente abraçado pela necessidade de ter ali que afrontar. Como se o que tivesse acontecendo ali fosse um holocausto de crianças. Fosse uma blasfêmia contra a vida. E ele para e ele começa a provocar, e por conseguinte, o outro extremista também da festa, se vendo completamente violado e afrontado, ele entra no jogo da intensidade e ambos começam a se interconectar pela primitividade, porque o fator humano ali se diluiu.
E um só foi dar conta já na outra dimensão e o outro quando acordar lá no hospital. Porque quando a gente se entrega a uma dada intensidade, a gente perde a prerrogativa da racionalidade e entramos no puro instinto. E é a isso que acabou acontecendo e gerando o desfecho daquele acontecimento lá atrás. Portanto, esse também é um outro desdobramento digno de nota daqueles que enxergam a ideologia política como uma possível explicação relativa aos seus próprios insucessos, fracassos e frustrações. E isso o consola de uma tal maneira, porque gera nele uma sensação de sentido, e que por essa conexão lógica, ainda que imaginária, coloca em suspenso sensações de humilhação e de angústia que outrora ele não conseguia se desvincular, mas também não expressava e nem procurava enxergar e trabalhar. Como a ideologia vai lá e dá a ele a sensação de que, na verdade, ele não é o autor de nada, ele foi simplesmente uma vítima. E de que a próxima gestão é a que formará o cenário ideal para que ele, com a maneira de ser dele, tosca, imatura, impulsiva, inconstante, ele vai magicamente conquistar o que ele nunca conquistou nas etapas anteriores. Sim. Inclusive, esse é o perigo de a gente enaltecer coletivamente determinadas características de personalidade como pessoas proeminentes diante do coletivo, muito embora essas dinâmicas a gente não tem controle sobre elas, e nesse mundo, não só a gente, mas a história cansou de produzir esses personagens. O fato é que quando personagens controversos assumem o poder, todas as características deles emprestam validação coletiva, onde todas as pessoas que pensam igual, sentem igual, de uma certa forma reagem igual, pensam, poxa, se um cara agindo assim chegou nesse patamar, isso é sinal de que errado eu não tô. Porque afinal de contas, né, tá aí, o cara sendo assim, chegou onde chegou, por que um dia eu não posso chegar? Essa que é a verdade e é esse que é o perigo. Portanto, a grande questão desse elemento todo são essas pessoas procurando validação para aquilo que pessoalmente elas não querem enxergar, mas que possuem na ideologia coletiva uma suposta explicação, e no modo como aquilo faz atenuar o desconforto dos seus próprios fracassos e frustrações, então ele se torna um paladino defensor daquela ideologia e de todos os seus proponentes. Engano. Ledo engano. Ledo engano. Inclusive, ainda teria mais, eu vou falar aqui rapidamente, que é com relação aos religiosos. Ao meu ver, o maior indício da ausência de Deus na religião é o modo como a devoção da intensidade dos religiosos tem sido direcionado para os políticos.
Eu, inclusive, fiz parte da igreja na década de 80 e até metade da década de 90. E nessa época ainda se ouvia muito, dentro do contexto religioso, que político não sobe em púlpito, político não tem participação. Havia-se um discernimento mais crítico e melhor delineado entre reino de Deus e reino deste mundo, em termos das influências sutis e subjacentes que tornavam antitéticos esses dois poderes. Inclusive, no espírito do que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas na medida em que a religião, conforme disse Nietzsche há século atrás, há muito tempo atrás, sobre a morte de Deus, a morte de Deus na religião, fazem hoje os religiosos defenderem ideologias políticas e políticos como se eles estivessem defendendo Deus. E eles entendem, com toda essa ênfase e intensidade, que o único braço de atuação de Deus são os políticos e a política. E que se eles não defenderem contumazmente essa direção, até a oração deles perde a eficácia. Então, a gente vai assistindo toda essa contradição relativo a esse pano de fundo psicológico, e que eu diria, meus amigos, eu teria mais a dizer. Mas como a nossa proposta aqui é passar 60 minutinhos, eu não quero me prolongar. Pelo que espero com vocês aqui na próxima quarta, às 19h30, com a graça de Deus. Gente boa, um grande beijo. Nesse ano de eleição, acredito ser extremamente importante esse tema. É verdade, Lorena, eu também acredito nisso e que assim seja, viu? Gente, um beijão para vocês e uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser.